Meus amigos, vou apresentar para você aqui o primeiro experimento muito bacana, tá? Um experimento que eu vou chamar de experimento 1 de conexões elétricas simples. Tem alguns materiais que estão dentro dessa caixa, ok? Eu acabei de abrir a caixa, inclusive alguns estão ainda dentro do plástico de proteção e eu vou apresentando para vocês. Bom, até mesmo acompanhando a lista oficial que vem com o experimento, eu já abro a bolsinha em que eu tenho dois multímetros. Multímetros para medições aí elétricas de grandezas, como corrente elétrica, medições de resistência elétrica, medições de tensão elétrica, ok? Continuidade de fios, essas coisas. Muito bacana. Muito cuidado com o estilete, tá bom, gente? Para não estragar os instrumentos e até mesmo para não se machucar também, né? Abro aqui para vocês verem os dois multímetros, vem um pequeno manualzinho, algumas características de funcionamento do multímetro, muito legal. Temperatura de operação de 0 a 50 graus Celsius, RH menor que 70%, temperatura de armazenamento de menos 20 graus Celsius a 60 graus Celsius. Informações importantes para quem gosta de ser mais detalhista aí no armazenamento dos seus aparelhos, tá bom? Dois multímetros ideais aí para a gente fazer nossos experimentos, e junto com eles vem aqui os cabos, ok? Essas pontas de prova, né? Fácil de guardar também, tá bom? Eu vou desenrolar um aqui, para vocês terem uma ideia. Basicamente nós vamos conectar esses multímetros, olha, essas pontas de prova aqui no multímetro, né? Normalmente a gente usa sempre o comum como referência, e esse vermelho ele parametriza basicamente o que você quer medir. Se você quer medir uma corrente elétrica baixa, né, da ordem de miliampere, a gente usa esse furo que está escrito V ohm miliampere. Agora, se a corrente elétrica for muito alta, a gente usa um outro furo e tal, beleza? Que a gente vai aprender também no decorrer aqui das experiências. Bom, para continuar aqui também a gente pode pensar, vamos tentar entender o que é a fonte de alimentação. A fonte de alimentação está aqui dentro. Eu vou abrir com muito cuidado aqui a minha plaquinha para não estragar. Ela tem umas lâmpadas já pré-instaladas e essas lâmpadas aqui são bem específicas, né? A gente, se queimá-las, a gente consegue comprar elas em qualquer lugar não, tá bom? Então deixa eu pegar aqui, abrir com cuidado. Como é a primeira vez que eu abro aqui, eu tô tomando cuidado para não cair qualquer coisa. Então vamos primeiro aqui a interpretação do que é o que, tá? A fonte de alimentação é esse aqui, ó, tá bom? Essa partezinha aqui que eu tenho um seletor de intensidade. Essa fonte ela é de corrente contínua e ela é de 6 volts, ok? A gente vai aumentando aqui a tensão elétrica usada. Ela tem 1 ampere, tá, de funcionamento, para até mesmo alterar a intensidade da cor, a intensidade da luminosidade das lâmpadas, ok? Bom, conjunto de resistores. Onde estão os conjuntos de resistores? Estão aqui em outro pacotinho que vem dentro da caixa, muito bem organizado isso, né? Os resistores, eles estão aqui dentro e são vários tipos de resistores. Por que são vários tipos? De várias medidas. Alguns provavelmente de 200 ohms, outros de 1k ohms, ou seja, de 1000 ohms. Então assim a gente pode ir até mesmo com o próprio multímetro verificar qual que é a resistência de cada um deles, já que não vem escrito, né? Apesar que, se vocês repararem, eu tenho aqui umas cores pintadas ao redor dos resistores, que a partir de uma consulta numa tabela padrão, tá, a nível internacional, eu consigo saber qual que é o valor da resistência. Eu posso consultar a tabela ou medir diretamente aqui com o meu aparelho, o multímetro, medir a resistência dessa uma forma mais rápida, né? Eu tenho mini garras que eu chamo de jacarés também, tá? Essas mini garras, elas estão denominadas como mini garras e suas cores. Mini garra vermelha, tá certo? Isso aqui é para quê? Para conectar o fio de um lado da garra e depois abraçar uma outra conexão
né? Tudo bem montado de metal, ótimos condutores elétricos. Aqui eu tenho uma mini garra preta, ok? Que vem aqui junto com os meus elementos. Eu tenho, reparem, 3 lâmpadas instaladas aqui na minha placa, olha só. São lâmpadas incandescentes, né, que usam fios, provavelmente de tungstênio. Essas lâmpadas têm 2 polos de ligação, que provavelmente eu irei usar esses fios aqui, para fazer essas ligações da lâmpada até a fonte, né? Essa fonte aqui será ligada numa tomada, né, de 110 volts, provavelmente. Eu tenho a placa de ensaio de circuito, que é justamente... O que é a placa de ensaios? É isso aqui que eu estou o tempo todo mostrando de cabeça para baixo, mas agora eu vou virar aqui, tá? Como não é uma placa extremamente eletrônica, não tem muito problema ficar pegando assim ao redor, não. Quando é mais eletrônico, né, tem muito elemento sensível, tem que tomar um pouco mais de cuidado, mas nesse caso aqui, embora ainda tenha que ter cuidado, é uma placa um pouco mais robusta, e o mais importante são as conexões, que parecem molas, evitar a umidade para não enferrujar, essas coisas todas, e sempre guardá-la devidamente aqui, um saquinho, uma coisa assim, para evitar que eles fiquem umedecidos aí às vezes com o tempo úmido, ou até mesmo ao manusear, né? É importante tomar esse cuidado para não enferrujar. Então essa é a minha placa de ensaio. Eu tenho diodo aqui dentro do meu saquinho, cheio de coisas. Eu tenho resistores aqui, tá? Vou tirar os resistores aqui de dentro, né? Mais uma vez, tomar muito cuidado. São vários resistores, tá, gente? Eu falo tomar cuidado e não tomo, olha. Acabei de deixar um LED verde cair no chão, aqui, ó, na mesa, aliás, né? Deixa eu pegar aqui. Tô tirando aqui os resistores aqui, tá? E aqui eu tenho um diodo, tá bom? Tem muita coisa pequenininha aqui dentro, gente. E tem lâmpadas aqui também, lâmpadas. Provavelmente essas lâmpadas são de reserva, porque eu não vejo outro lugar para conectar elas aqui. Então, caso alguma dessas lâmpadas queime, né, às vezes até por uma ligação errada ou vida útil mesmo, eu posso usar essas lâmpadas de reserva. Conjunto de fios de conexão. Eu tenho aqui alguns conjuntos, olha. Eu tenho esses fios com tamanho médio e esses fios, aliás, com tamanho um pouco maior. Dependendo da aplicação, fica até ruim usar fios grandes quando as conexões são próximas. Então a gente vai optar por fios menores quando as conexões estão mais próximas, e esses fios mais longos a gente usa em conexões que estão mais distantes umas das outras, até mesmo por questão de layout e organização também, tá? É importante desde já, né, nós estamos aprendendo eletricidade, estamos aprendendo o que é circuito, mas é importante já se organizar para que não tenhamos problema, tá bom? E por fim, a nossa lista aqui de material, eu tenho os LEDs, né, que eu já peguei um aqui, deixei cair um LED verde, só que aqui dentro também vem outro LED, que é um LED vermelho, olha só, aqui tem um LED vermelho, tá bom? E só para entrar um pouco mais em detalhe aqui na minha placa, né, minha plaquinha de ensaio, eu tenho a fonte, né, que ela tem aqui um seletor de intensidade, e do lado da fonte eu tenho uma chave, tá? Uma chave comutadora para mim provavelmente mudar aqui a configuração da ligação elétrica que eu fizer, né? Em algumas práticas a gente vai conectar os fios aqui, e ao fazer aqui a mudança da chave, eu posso desligar ou ligar uma lâmpada ou uma série de lâmpadas, dependendo da configuração de ligação, tá bom? A placa de ensaio, ela tá bem robusta também, e ela é bem interessante, repare. Assim, como eu disse, como vou ligar isso, né? Como que essa placa funciona, já que a eletricidade, eu preciso usar um cabo de força, como a gente fala no popular, né? Mas é um cabo para conectar aqui na tomada. Acabei também de tirar o cabo do plástico, tá, gente? Veio tudo novinho mesmo. E aqui no meu cabo de força, eu tenho algumas informações importantes. Por exemplo, deixa eu ver aqui, funciona assim, olha, funciona 100 volts a 240 volts, então é muito bacana, bivolt, digamos assim, né? Não teremos problema caso você coloque ela
numa tomada 220 volts por engano, aqui é chamado de fonte chaveada, né? A entrada de 100 a 240 volts e a saída 6 volts e 1 ampere. Então eu tenho 1 ampere aqui e a saída de 6 volts, que é justamente o que eu preciso para fazer funcionar a minha placa de ensaio, tá bom? Então, basicamente, elementos apresentados, elementos básicos para a gente começar a trabalhar. Espero que vocês gostem das práticas e bora lá. Vamos lá, gente. Isso é muito bom. Bons estudos para todos.